Aqui tá bom? Uhum. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou Marcelo Antunes do canal Sou Ideal Brasil e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um tema que é um pouco complexo, né? Ele suscita algumas dúvidas, alguns questionamentos e algumas certezas. O tema é: Sou Ideal é Kung Fu? Bom, a princípio a gente pode pensar que Sou Ideal é Kung Fu, é uma arte marcial chinesa, então é a mesma coisa, né? E eu também tinha essa certeza, tanto é que no meu livro eu escrevo sobre isso um pouco, né? Considerando que o Sou Ideal ele é um estilo de Kung Fu. Entretanto, quando eu comecei a viajar para a China para estudar o Soi Jiao em 2008, eu comecei a ficar com essa certeza um pouco abalada. E daí eu comecei a ver algumas evidências na China que começaram a me mostrar que não é bem assim, né? Então eu tive uma série de dúvidas a respeito disso, né? E comecei a investigar melhor isso, questionar, porque é o papel da gente, né, como professor, como pesquisador, como estudante, questionar as verdades absolutas. Então eu comecei a pensar sobre isso, né? E aí fui fazer uma pesquisinha básica, né? E o que a literatura do Kung Fu ela diz sobre o Soi Jiao? No primeiro momento, a maioria dos livros de Kung Fu fala que o Soi Jiao é a primeira arte marcial chinesa, né, a existir na China. Mas aí quando você vai lendo o processo histórico, você percebe que há uma desconexão, ou seja, você cita no início o Soi Jiao como uma arte marcial chinesa, não como Kung Fu nesses termos mais contemporâneos, e depois ele some do diálogo com o Kung Fu e aparece só os estilos de Kung Fu. E aí eu fui aprofundando esse conhecimento, esse estudo, e consegui encontrar um pesquisador chamado Stanley Henning. Esse cara, ele fez uma pesquisa longa durante muitos anos, principalmente durante a década de 1980, na China. Ele foi lá ensinar inglês e acabou virando um perito em língua chinesa antiga e começou a fazer vários artigos e várias traduções que ele tem disponível na internet. É facinho de utilizar. Mas eu tenho aqui um compilado dos artigos do Stanley Henning que falam uma série de coisas, vários artigos sobre o Kung Fu. E em vários momentos, ele quando explica o termo Kung Fu e tal, ele cita o Soi Jiao. Então ele trata, historicamente, que o Soi Jiao era conhecido, tinha a nomenclatura de Jiao Li ou Jiao Ji, e por outro lado, as técnicas de combate com punhos, socos e chutes tinha o nome de Bian. Então havia, na história da China, dois termos que tratavam das coisas separadamente. Eu falei um pouco disso quando eu falei da história do Soi Jiao, a história clássica do Soi Jiao, num vídeo anterior, mas é legal a gente recuperar isso porque esse pesquisador ele é muito importante, ele é muito significativo quando a gente fala de arte marcial chinesa. Então, a própria literatura, a própria história chinesa já tratava as duas modalidades, as duas práticas de forma diferente. E ele não sinaliza em momento algum que o Kung Fu ele nasce do Soi Jiao, sendo o Soi Jiao a arte mais antiga. Ou seja, o que a literatura sinaliza é que existem desenvolvimentos paralelos, são distintos, né? Por um lado, o Jiao Li ou Jiao Ji, que se transforma no Soi Jiao, e por outro lado, o Bian, as técnicas de combate com socos e chutes, que acabaram se tornando o que a gente conhece hoje como Kung Fu. Outro livro interessante que sinaliza essa peculiaridade, essa diferença, é esse dicionário aqui, produzido pelo governo chinês em parceria com a International Wushu Federation e a Associação Chinesa de Wushu. É um livro que fala dos termos gerais da arte marcial chinesa, né, do Wushu especificamente, e em momento nenhum ele fala do Soi Jiao como um estilo de Kung Fu. Por mais que ele liste uma série de estilos aqui que compõem a arte marcial chinesa. Então, o Soi Jiao não é considerado por esse livro como um estilo de Kung Fu. E isso me deixou muito mais curioso. Aí depois eu fui pegar um outro livro desse estudioso aqui, é um livro sobre arte marcial chinesa, propriamente dito. E nele tem um capítulo específico que fala sobre Jiao Li não é Wushu, ou seja, Soi Jiao não é Kung Fu. E ele explica bem longamente esse processo de diferenciação que a gente
tem o costume aqui no Ocidente dizer que é a mesma coisa. Bom, a literatura está dizendo isso, né? Então, fiquei mais curioso ainda, então eu vou para a literatura do Shuai Jiao para verificar o oposto, ou seja, o que o Shuai Jiao, o que os estudiosos do Shuai Jiao estão falando a respeito do Wushu ou do Kung Fu. Então eu consultei 2 livros em inglês, um livro em espanhol e 13 livros em chinês que tratam só de Shuai Jiao. E dentro desses livros não há nenhuma referência que faça a ponte entre o Shuai Jiao e o Kung Fu. Ou seja, eu não consegui localizar em que momento há essa mistura. E aí fiquei ainda mais curioso e continuei a minha pesquisa. E nas minhas idas para a China, treinando com o Ma Jianguo, numa época eu levei um amigo meu, o Mafra, para treinar comigo. E o Mafra é, assim, originalmente como eu, do Kung Fu, né? A gente treinou muitos anos Sandá, treinou muitos anos Kung Fu tradicional. E o Mafra foi a primeira vez treinar comigo lá na academia do Ma Jianguo. E toda hora o Ma Jianguo falava para ele: Mafra não é Kung Fu, Mafra não é Kung Fu. Em relação ao comportamento motor do Mafra, ou seja, os movimentos do Mafra estavam muito mais contaminados pela movimentação do Kung Fu do que se aproximava do Shuai Jiao. Então houve um processo longo aí que eu fiquei, caramba, mas é muito diferente mesmo, né? Então, pensando na cultura chinesa de uma maneira geral, a gente não tem relações institucionais entre o Kung Fu e o Shuai Jiao. São instituições diferentes, se agrupam em modelos organizacionais diferentes e não tem uma relação muito direta. Outra curiosidade interessante são as livrarias, né? Quando você vai numa livraria comprar algum livro, alguma coisa, isso eu faço bastante lá, sempre que eu vou visitar várias livrarias diferentes. Quando eu vou na seção de esportes, tem uma seção separada de Kung Fu, que tem tudo que a gente pode imaginar e mais um pouco. E separado do Kung Fu tem lá uma seção que é de esportes de combate geral, onde tem taekwondo, karatê, judô, luta olímpica e Shuai Jiao. Ou seja, percebendo essa evidência, você olha que o Shuai Jiao, mesmo para a cultura chinesa, de coisas bem elementares, né, no que diz respeito à literatura, ele é separado do Kung Fu. Ele não está dentro da unidade lá, do setor de Kung Fu. Ele está num outro setor completamente diferente. Isso também me levantou mais curiosidade ainda. E aí você vai olhar, acurar os olhos, né, vai fazer aquela coisa, aquele comportamento de pesquisador e vamos olhar o que tem mais que a gente pode tirar disso. Bom, pensando sobre a linguagem corporal, a gente tem uma evidência muito forte sobre isso, que é o conceito de Pu, conceito de base, que para o Kung Fu significa postura estática, é parar, ou Mapu, Gumpu, Shupu. E para o Shuai Jiao é uma coisa completamente diferente, significa movimento, andar, mover-se. Então só essa interpretação do conceito de Pu para o Kung Fu e para o Shuai Jiao já demonstra uma linguagem corporal diferente, um conceito diferente. Isso sinaliza de forma importante para o questionamento por que esse sentido de que Shuai Jiao é um estilo de Kung Fu. Na verdade, há evidências de que são coisas distintas, né? Que são coisas separadas, que não tem essa perspectiva de ser um estilo de Kung Fu, e sim é uma técnica, uma modalidade da arte marcial chinesa mais geral, né? Com outra construção histórica, com outro tipo de movimentação, com outro tipo de intencionalidade, né? Que é completamente diferente. Outra coisa que eu notei muito interessante é a valorização dos aspectos místicos que são evidentes no Kung Fu, né, muito fortemente, e que no Shuai Jiao há uma carência dessa valorização. Bom, os aspectos místicos que foram valorizados no Kung Fu, eles surgem durante a dinastia Ming, nas sociedades secretas, que tentam fazer resistência à invasão mongol e o domínio mongol no período. Esse tipo de comportamento, de misticismo que nasce nessa época, ele não é verificado no Shuai Jiao, pelo menos aonde eu tive contato, né? Lá com o pessoal de Pequim, o pessoal da Mongólia interior, o pessoal de Tianjin,
E até o pessoal de Xangai, o pessoal que está trabalhando nas universidades hoje, não vi essa demonstração, que é muito evidente, na China atual, inclusive, desse misticismo que ainda prevalece. Então essa é uma diferença também significativa. Falado todas essas evidências, a gente tem que pensar com muito cuidado quando a gente afirma categoricamente uma verdade absoluta. Então hoje eu tenho muito mais dúvidas do que certezas que eu tinha há 12 anos atrás. Então, ainda continuo estudando e acho que é legal você também, através das suas iniciativas, fazer as suas pesquisas para questionar essa verdade absoluta. Sua Jiao é Kung Fu é Sua Jiao, o que é o que? Bom, pessoal, é isso. É mais um bate-papo da gente aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like aí que a gente fica muito contente. Se tiver alguma dúvida, um questionamento ou uma informação para adicionar, para sugerir para a gente, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários que a gente vai olhar com muito carinho e vamos responder assim que a gente conseguir. Tá legal? Um abraço e até a próxima.